Então ele, o Senhor, me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com estas palavras da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que apresenta a verdade que foi, na vida de Lutero, a força propulsora para um novo relacionamento com Deus e a força propulsora para a reforma, quero saudar a você que nos assiste nesse culto em que celebramos o aniversário da Reforma Luterana. Celebramos esse culto em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a você para um momento de oração. Senhor Deus, nosso Pai, em Jesus Cristo, agradecemos Tua graça sobre nós, na qual revelaste Teu amor e Tua salvação, nos perdoando os pecados e nos reconciliando contigo em Jesus Cristo. Concede que Tua palavra, a qual ouviremos também hoje, nos fortaleça na fé para que permaneçamos sob a Tua graça. Que ela transforme a nossa vida e continue reformando a Tua Igreja. Em nome de Jesus Cristo, amém. Ouvimos um hino e após a pregação da Palavra de Deus, que será anunciada pelo professor Dr. Klaus Schwambach. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família tens poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino.
Prezada comunidade, você que nos assiste, desejo a você um bom dia nessa semana em que comemoramos mais uma vez a Reforma Protestante. Estamos nessa semana lembrando os 506 anos da Reforma. E para esse dia especial sempre lembramos daquilo que o nosso reformador fez, lembramos como a Escritura Sagrada transformou a vida dele e através daquilo que foi o efeito da Escritura Sagrada no reformador, a reforma chegou até nós hoje. É interessante que na história do cristianismo, e é isso que a gente lembra na Semana da Reforma, os efeitos transformadores do Evangelho alcançam pessoas. É impressionante que vidas transformadas pelo contato com a Palavra de Deus, a partir do Evangelho de Jesus, geram outras vidas transformadas a partir do testemunho, da pregação e do ensino dessas pessoas. Todos nós sabemos que Lutero, ao publicar seus textos, ao comunicar para as pessoas aquilo que inquietava a sua consciência e o seu coração ao ler a Escritura Sagrada, o fez na forma de publicações. E é muito interessante que nesse período de 1517, desde a publicação das teses, e nos anos seguintes, ele publicou muitos textos que são aqueles textos que revolucionaram a história do cristianismo. Até mesmo revolucionaram a história do Ocidente cristão, porque geraram profundo impacto nas pessoas de sua época e, através delas, na cultura das nações em que a mensagem da Reforma Protestante foi chegando. E isso sempre como um efeito cascata do próprio Evangelho de Jesus, que dessa forma vai sendo proclamado adiante de pessoa para pessoa e de pessoas para dentro da sociedade em que elas vivem. Lutero publicou seus livros e tem um evento que vai nos preparar um pouquinho para a leitura do texto que temos hoje, um incidente da vida de Lutero que ilustra muito bem esse efeito que o Evangelho tem. Onde o Evangelho chega, ele coloca a gente na presença de Deus. E é isso que Lutero experimentou, ele se sentiu colocado na presença de Deus. Ele se sentiu na sua consciência, bem lá no seu íntimo, colocado diante do Deus vivo, falando com ele através da sua palavra. E no ano de 1521, por conta dos vários livros que Lutero já tinha publicado, ele foi convocado para participar de uma dieta imperial. Dieta é uma espécie de Assembleia Geral do Império, que foi convocada pelo imperador Carlos V. Ou seja, ele teve que comparecer perante as autoridades seculares, a autoridade imperial, para prestar conta, porque os seus escritos estavam encontrando grande adesão entre as pessoas e as pessoas estavam questionando a igreja e até mesmo, em alguns momentos, aquilo que autoridades seculares faziam ao apoiar ideias e tradições que não condiziam com o Evangelho e que Lutero estava apontando que estavam em contradição com o Evangelho. Na Dieta de Worms, Lutero foi colocado diante de uma situação muito radical, típica para quem tem que confessar a sua fé perante pessoas. Ele foi solicitado a se posicionar em relação ao que ele escreveu e foi perguntado se ele abdicaria, se ele renunciaria a esses escritos, reconhecendo que o que ele escreveu lá estava errado. Aí Lutero deu uma resposta clássica, que entrou para a história da igreja e que eu vou ler aqui, lá na Dieta de Worms. É o que ele falou mais ou menos às 6 da tarde, no dia 18 de abril de 1521. Ele foi perguntado, você renuncia ao que você escreveu? E ele responde, perante a majestade imperial e perante muitas pessoas e testemunhas. Eu cito ele aqui. Já que vossa majestade e vossas excelências desejam uma resposta breve, vou responder-vos sem quaisquer chifres ou dentes. Se eu não for convencido por meio do testemunho das Escrituras e por argumentos absolutamente irracionais, pois não acredito no Papa e em concílios somente, sendo que é óbvio que eles erraram mais de uma vez e se contradisseram. Em vista das passagens das Escrituras que acabei de citar, eu me sinto dominado pela minha consciência e prisioneiro da palavra de Deus.
Por isso mesmo, não posso e não quero renegar nada, pois fazer algo contra a consciência não é seguro, nem saudável. Aqui estou, Deus me ajude. Amém. Até aqui, Lutero, perante a majestade imperial. Ele não renunciou ao que ele escreveu. Ele queria ser convencido com argumentos racionais e pela verdade da Escritura, de que o que ele escreveu estivesse porventura em contradição com a Escritura. E ele assumiu o risco de vida. Logo depois ele foi banido do império e excomungado da igreja por conta de frases como essas. Ele assumiu esse risco. Ele teve mais temor diante de Deus e da sua palavra do que o temor diante de homens. E os homens lhe causaram prejuízos. A autoridade imperial o baniu do império, então ele foi banido, ele estava proscrito, qualquer pessoa podia chegar, atentar contra a vida de Lutero, ele não tinha mais respaldo nenhum da jurisdição do império, alguém podia matá-lo e não seria condenado porque ele estava banido, mas também logo depois a igreja o excomungou. Então Lutero assumiu grande risco se colocando ao lado da palavra e convencendo pessoas de que a consciência dele, porque tinha Jesus como Senhor, o Evangelho como verdade norteadora, estava cativa a Deus. E essa questão de a gente ter a consciência da gente cativa a palavra de Deus, que a gente admite, eu vivo perante Deus, e isso me dá a liberdade de me posicionar diante das pessoas, essa ideia mostra que onde o Evangelho de Jesus Cristo chega, ele nos coloca numa incrível situação de liberdade diante das pessoas, porque nós temos liberdade diante de Deus. Mas também somos encurralados a nos posicionar diante de muitos temas, como Lutero foi. E aí vem a pergunta, a quem temeremos mais? O juízo de Deus na sua palavra ou o julgamento das pessoas e a acusação das pessoas? E o reformador nos ensina que a gente deve temer mais a Deus e o julgamento de Deus do que o julgamento das pessoas. Que a nossa consciência precisa estar cativa na palavra de Deus e ousar romper com tradições, costumes e práticas de vida que contradizem o Evangelho. E é isso que Lutero fez nos seus dias. Uma situação bem parecida e que inclusive serviu de inspiração para o próprio Lutero foi a situação do apóstolo Paulo nos diálogos que ele teve com os cristãos da região da Galácia. E na carta aos Gálatas nós encontramos o texto da prédica de hoje. E Lutero foi um intérprete desse texto e de toda a carta aos Gálatas. E essa situação de Paulo em Gálatas também sabemos que inspirou o Lutero. E eu convido você a ler então o texto de Gálatas 5, os versículos de 1 a 11 que eu leio aqui agora. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor. Vós corríeis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimenteis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Até aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, o texto bíblico para hoje, Gálatas 5, 1 a 11. A carta aos Gálatas nos conta de como o Evangelho chegou às longínquas regiões da Galácia. Paulo pregou o Evangelho e é incrível.
onde a palavra de Deus é pregada, ela é uma manifestação do poder de Deus. Deus mesmo, através do seu Espírito Santo, fala através de pessoas frágeis, como os seus servos, os pregadores do Evangelho, Paulo no passado e nós hoje, para falar às pessoas. E ele age no coração das pessoas. Ele se revela. Onde a palavra é pregada, surge o entendimento novo na pessoa. Uma pessoa que não entendia e não tinha noção das coisas de Deus, no contato, no ouvir da palavra de Deus e a partir do agir do Espírito Santo no coração dela, começa a entender o que até há pouquinho ela não entendia. E onde a verdade vai chegando ao coração da pessoa, essa verdade vai como que tomando espaço e se impondo. A pessoa que não entendia começa a entender. A pessoa que se sentia e se sabia longe de Deus, começa a perceber que ela é infinitamente amada por Deus através daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, morrendo em favor dos pecados dela e morrendo em favor dela, ressuscitando dos mortos para lhe dar uma nova vida. Esse evangelho foi pregado na Galácia e ele encontrou adesões nas pessoas por conta do agir de Deus. E as pessoas que eram, na maioria, ou judeus, que eram adeptos do judaísmo, ou gentios, pagãos, que viviam no seu passado religioso, seguindo os ensinamentos de várias outras religiões, eles fazem uma ruptura na vida deles. Eles entendem que o compromisso com falsos deuses das outras religiões é uma ruína para eles. E também os judeus percebem que a aposta deles numa salvação por obras para agradar a Deus é um ensinamento errado, que lhes mantém prisioneiros da lei, que faz da palavra de Deus somente uma lei que oprime. E no contato com o Evangelho, judeus e gentios, pagãos, vão reconhecendo que eles precisam romper com as tradições, costumes, ensinamentos e práticas de vida dentro dos quais eles cresceram desde pequenos. O judeu entende que tem tradições, como a prática do sábado, que ele acha que se ele guardar o sábado, ele vai agradar a Deus. Ou a prática do ritual da circuncisão de meninos, que ele pensa que se ele praticar, ele vai agradar a Deus. O cumprimento de rituais, se pensava que estes agradariam a Deus. E muitas vezes as pessoas cumpriam os rituais exteriormente, mas não estavam minimamente interessadas em seguir a Deus. Assim, muitos judeus nos dias de Paulo. Quando o Evangelho chega, eles entendem. Não é o cumprimento de ritualismos e tradições exteriores, sem viver numa vida de fé e compromisso com Deus, que ajuda e que salva. O Evangelho chega mostrando que as pessoas são amadas por Jesus Cristo e que Ele quer um relacionamento pessoal de fé com elas. E a mesma coisa pessoas que vêm do paganismo. Eles entendem que os ídolos são falsos deuses, criados pelo coração do ser humano. As estátuas que eles adoram, para a qual eles oram, são só estátuas feitas por pessoas. A pessoa começa a reconhecer isso e ela rompe com esses costumes e tradições. Onde o Evangelho chega, ele causa rupturas. E isso aconteceu com os cristãos da Galácia quando eles entraram em contato com o Evangelho. Só que esse trecho que nós lemos na carta de Paulo hoje, ele mostra que Deus tem uma luta bem grande conosco como seres humanos. Não é assim que de um dia para o outro a gente deixa para trás convicções, práticas de vida, tradições que a gente aprendeu desde pequenininho. O nosso meio continua nos influenciando muito, mesmo lá onde já nós nos tornamos cristãos, onde Cristo já tomou parte da nossa vida, onde nós cremos nele em fé e confiamos no que ele fez por nós. E na Galácia era um ambiente onde o judaísmo tinha uma influência muito forte, também entre os cristãos judeus convertidos, né? Onde vertentes de outras religiões tinham uma influência muito forte. E também os cristãos da Galácia, uma comunidade pequenininha, comunidades pequenininhas, de poucas pessoas, estavam sendo sempre bombardeados pela influência do seu meio. E nessa situação, também dentro da comunidade, surgiram cristãos que já seguiam o caminho do Evangelho, mas que tiveram uma espécie de recaída na influência do seu passado religioso. E aqui são especialmente os assim chamados judaizantes, né? Pessoas influenciadas pelo judaísmo e às vezes cristãos, já convertidos a Cristo, mas que não romperam com as tradições passadas.
E Paulo reporta aqui que uma das tradições com as quais eles não romperam é achar que, bom, eu devo crer em Jesus Cristo, mas eu devo continuar praticando a circuncisão. Para ser salvo, não basta só a fé em Cristo. Tem que praticar a circuncisão. Em outros lugares, tem que guardar o sábado. Tem que continuar a praticar outros rituais e guardar e celebrar festas tipicamente judaicas. Tudo isso ao lado da fé em Cristo. Quem não faz isso não está corretamente diante de Deus. E o Paulo, ele percebe que esta recaída no passado religioso, essa influência do meio e também desse grupo de judaizantes, estava de fato colocando em perigo essa comunidade. E aí ele escreve esse texto. Esse é o exato contexto desse texto. O evangelho chega, ele leva a uma ruptura com tradições, doutrinas, práticas de vida que nos afastam de Deus e que estão em contradição com o evangelho, mas na nossa vida como cristãos é como nos Gálatas. É uma luta, porque o meio está totalmente, sempre de novo, fazendo pressão sobre a gente para continuar com a consciência presa àquelas práticas. E aí o evangelho vai sendo sufocado. E nesse contexto, Paulo pontua algumas coisas. E eu quero aqui colocar alguns aspectos, algumas ênfases que nós encontramos nesse texto, nesse contexto. Uma primeira ênfase a gente encontra já no primeiro versículo. Eu cito, e eu dei como título para essa mensagem, antes de citar esse primeiro tópico, Evangelho, uma libertação radical que nos capacita e conclama para rupturas radicais. Eu repito, o Evangelho é uma libertação radical que nos capacita e conclama para rupturas radicais. Um primeiro aspecto. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. É o que Paulo escreve, a primeira frase bombástica dele. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Paulo lembra os cristãos da Galácia que estão se afastando do Evangelho, recaindo no legalismo judaico, se deixando influenciar pelo seu meio, se deixando influenciar pelos judaizantes, que são uma espécie de hereges da comunidade e da igreja primitiva. Eles estão se deixando influenciar para longe do Evangelho. E Paulo diz, olha, lembrem que o Evangelho de Jesus colocou vocês numa situação de muita liberdade. Onde o Evangelho chega, ele traz liberdade. O que ele faz? Ele mostra que o teu compromisso de vida é com o teu Senhor Jesus Cristo. Quem chega à fé nessa situação missionária da igreja primitiva é batizado. E nesse ritual do batismo, ela é submetida, por assim dizer, à morte para uma velha vida longe de Deus. Ela é lavada de seus pecados e ela sai da água como que limpa, purificada. Esse rito expressa esse morrer para tudo aquilo que é velho, velha pessoa, práticas de pecados, ideias que nos escravizam e aprisionam, tradições que nos encabrestam, que nos oprimem. A gente recai de volta para tudo isso. E o Evangelho chega dizendo, você não tem mais compromisso com esse tipo de coisas. O teu compromisso é com Jesus Cristo, o teu Senhor. Porque Ele é que define o rumo da sua vida. É com Ele que você vive agora. E Ele te libertou, Ele te colocou numa situação de liberdade. Você vive perante Ele. E isso te dá a liberdade e a garantia de que você está salvo, de que você herdará o céu, de que você é cristão e de que você tem liberdade para não precisar mais seguir na sua consciência, uma liberdade de consciência, uma liberdade da fé, que diz, você não precisa mais seguir aquela doutrina que você seguia antes. Você não precisa mais fazer aquela prática de vida e seguir aquele costume ou aquela tradição que estão em contradição com o Evangelho. Porque você vive com Cristo, você já tem o Espírito Santo morando dentro de você. Então, essa é a primeira coisa que o Paulo lembra. Onde o Evangelho chega, a gente é colocado numa incrível liberdade. O nosso passado é perdoado por Cristo, por conta do que Ele fez na cruz do Calvário por nós. O nosso futuro se abre, ele é garantido pelo próprio Jesus Cristo, o Evangelho, e Cristo diz, não se deixe oprimir por toda e qualquer amarra de ideia, pensamento ou tradição, ou costume, ou prática de vida que te afasta de mim. Você já está livre disso. A pressão você vai sentir sempre pelo meio e por pessoas que ficam ali buzinando e falando. Você sempre sentirá a pressão.
mas no teu coração, na tua consciência, sinta-se livre disso. Saiba-se responsável perante Deus e não tenha medo das pessoas. É isso que Lutero fez em Worms e é isso que nós somos convidados a fazer hoje. A gente se pergunta, que tipo de ideias, afinal, escravizam a gente hoje? Que tipo de passado, nosso passado, teu e o meu, nos escraviza hoje? Nos mantém reféns de ideias que nos afastam de Deus? Na verdade, você tem que responder essa pergunta por você mesmo. É você que sabe quais são as ideias que te escravizam. Mas uma coisa muito interessante que eu observo hoje é que muitos cristãos têm dificuldade de levar adiante a sua caminhada por Jesus por conta desse bombardeio ideológico e teológico que a gente recebe de um monte de vertentes, por exemplo, nas redes sociais e nas mídias. Aquilo que é politicamente correto nos oprime. A gente quer viver diante de Deus, mas, por exemplo, a ideia do politicamente correto parece que exerce uma pressão psicológica na nossa consciência e a gente não consegue superar essa pressão psicológica. E daí a gente fica escravizado no politicamente correto e às vezes esse politicamente correto está em contradição com a palavra de Deus. Daí eu perco a liberdade que eu tenho em Cristo e caio e recaio numa espécie de escravidão. Às vezes a gente hoje também está em contato com influências ideológicas. A gente fala de uma guerra cultural, né? Às vezes a gente está mais numa influência ideológica debaixo da esquerda política e ideológica ou da direita conservadora. São pressões político-ideológicas que estão fazendo pressão na nossa consciência, na nossa cabeça, no jeito de pensar e agir. E às vezes, dependendo do nosso gosto e preferência, a gente acaba seguindo mais a pressão ideológica e às vezes caindo em contradição com o ensinamento claro da palavra de Deus. Onde uma ideologia consegue fazer mais influência na minha consciência, na minha mente, do que a palavra de Deus e me conduz a atitudes que contradizem a palavra de Deus, eu não vivo mais como cristão. Eu me torno de novo escravo de ideias, de homens, e me afasto do Evangelho de Deus, esquecendo que eu já estou colocado como cristão numa situação de liberdade por conta do que Cristo fez e do fato de Ele habitar em mim e me guiar pelo Seu Espírito Santo. Onde isso acontece, normalmente a gente fica triste, você já percebeu? Porque o Espírito Santo agindo na nossa vida mostra que, no fundo, a gente está vivendo de acordo com essa escravidão que não precisava mais estar vivendo. E assim vai. Você deve se perguntar, e assim eu finalizo esse primeiro tópico, qual é o tipo de escravidão que te oprime e te prende na tua consciência e que te coloca em contradição com os ensinos claros da palavra de Deus? Se você tem alguma coisa desse tipo, Cristo está batendo na porta do seu coração hoje, está convidando você, lembra, como Lutero, que você tem liberdade de consciência, você não precisa mais dessa escravidão. Rompe com isso. Entre num processo de ruptura. Viva de acordo com o Evangelho, porque grande é a liberdade na qual você já foi colocado. Um segundo ponto. Permanecer firme em Cristo é necessário, pois há o perigo de decair da graça. Né? Permanecei, é a palavra que a gente encontra ainda no primeiro versículo. Permanecei, pois, firmes. Isso é sinal de que os cristãos da Galácia não estavam permanecendo. Paulo precisou exortá-los. Né? Esse também é o nosso dilema às vezes hoje. A gente já é cristão, a gente já foi atingido pelo Evangelho, mas a gente não permanece nele. A gente se deixa seduzir por ideias que nos afastam de Deus, né? Por compromissos de consciência que, no fundo, estão em contradição com o Evangelho. E Paulo conclama, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão, verso 1. A gente deve saber, e esse texto mostra para nós bem claro, onde nós nos afastamos do Evangelho, que é libertação, infelizmente a gente cai de volta em escravidões. E a escravidão, ela é um fenômeno que começa na nossa consciência e mente, na nossa interioridade, na nossa existência de fé, né, que se torna em incredulidade, porque eu acredito e dou mais crédito a ideias e ideologias do que a palavra de Deus.
e a minha consciência, em vez de ficar, como a gente lê em Lutero, vinculada e se sentir cativa e aprisionada à palavra de Deus que liberta, interessante, se eu fico com a minha consciência cativa, aprisionada na palavra, incrivelmente o contrário acontece, sou liberto. Agora, se a minha consciência e a minha mente ficam aprisionados a ideias de homens, incrivelmente eu caio debaixo de escravidões que me oprimem e me deprimem e que causam ruína na minha caminhada de fé e na minha caminhada como cristão e cidadão. Então Paulo lembra, permanecer firme em Cristo é necessário, pois há o perigo de decair da graça. Perigo de decair da graça? Não está tudo garantido. A gente não foi batizado, o batismo não garante tudo. Não importa se eu vivo ou não, se eu vivo uma vida de compromisso com Cristo ou não. O ritual garante que comigo vai dar tudo certo. Eu passei pelo ritual, estou garantido. É isso que Paulo ensina? Não. A gente vê que o processo de libertação do Evangelho, ele sempre é um processo na nossa vida que leva tempo. E ali onde a gente se afasta dele, Cristo e a palavra, como Paulo fez com os Gálatas, nos chamam de volta. E o perigo é muito real. Eu acho muito forte o que Paulo, por exemplo, escreve no verso 3 e no verso 4. Ele diz assim, de novo testifico a todo homem, a qualquer pessoa, que se deixa circuncidar. Então, se você coloca a exigência, como judeu no passado lá, né? Como cristão da Galácia, se você postula que ao lado da fé em Cristo precisa se deixar circuncidar, então você está com isso dizendo, bom, então eu recaí na doutrina judaica de que eu preciso guardar toda a lei e cada parte para que eu seja salvo e para que a minha vida agrade a Deus. Então, eu já não estou mais vivendo do Evangelho, mas eu recaio debaixo da lei, de uma salvação por obras. E Paulo é muito claro. Eu testifico a toda pessoa que se deixa circuncidar que está obrigada a guardar toda a lei. Legalismo. E, consequência, olha só que palavra forte o Paulo usa. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-nos na lei. Da graça decaístes. Existe o perigo real de um decair da graça, onde eu caio e recaio em velhas escravidões de pessoas, tradições, ideias, ideologias ou utopias que me influenciam e me levam a viver na prática em contradição com o Evangelho, eu corro e você corre o perigo real de decair da graça. A palavra de Paulo é uma advertência séria para eles no passado e para você e para mim hoje. Devemos romper. Por isso, vivamos num processo de permanecer em Cristo e no Evangelho. Se não permanecermos, pereceremos. Essa é a verdade. E esse já é o segundo tópico que eu gostaria de colocar aqui, né? Existe esse alerta e existe essa convocação para permanecer. E o meu último ponto. O Evangelho capacita e conclama para rupturas radicais com toda a influência que nos afasta de Jesus Cristo. Eu repito, o Evangelho capacita e conclama para rupturas radicais com toda a influência que nos afasta de Jesus Cristo. E isso a gente vê muito forte, né? Paulo, ele não começa com um tipo de novo legalismo para os cristãos. Você já percebeu que sempre que a gente lê os textos de Paulo, ele não começa colocando e esfregando a exigência de Deus no nariz das pessoas. Ele primeiro lembra do Evangelho, e do Evangelho como uma verdade libertadora. Ele lembra, olha, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, então vocês já estão livres. Ou seja, você já tem em você, e você já recebeu de Deus, a libertação. Cristo mora em você, o Espírito Santo habita em você, ele guia você, você já tem, não por si mesmo, não por força própria e capacidade própria, mas por conta de Cristo que vive em você, da palavra de Deus que está colocada no teu coração, por esse Cristo, e da presença do Espírito de Deus na tua vida. Você já tem condições de se saber e se sentir e ter a certeza de que está livre das tuas influências do passado e do presente. E por conta desse Evangelho, que primeiro te lembra que você já foi liberto, vem também agora o imperativo e a ordem, né? A gente sempre diz, os imperativos do Novo Testamento e do apóstolo Paulo, por exemplo, eles já sempre são feitos sob a base de um indicativo prévio.
Primeiro Deus lembra o que Ele já fez por nós, a liberdade que Ele já nos deu em Cristo, para daí dizer, bom, por conta dessa liberdade, agora liberte-se das correntes nas quais você está recaindo e se deixando reaprisionar de volta. Né? Você já está em Cristo, agora liberte-se, rompa, seja radical. Se a liberdade que Cristo te deu é radical, faça um rompimento radical com tudo que te escraviza. Você está percebendo? Lutero entendeu exatamente isso aos seus dias. E ele aprendeu de Paulo. O Evangelho é uma libertação radical que nos coloca diante da convocação também de, no meu dia a dia, nos deixarmos libertar e fazermos rupturas radicais de tudo que são influências que nos afastam de Cristo. Né? Interessante, no verso 9 nós lemos, né, o Paulo usa uma metáfora, um pouco de fermento leveda toda a massa. Você conhece fermento? Você que é cozinheira, ou cozinheiro, né? Eu, por exemplo, também faço lá minhas comidas e a gente usa fermento. E você sabe que você põe um pouquinho de fermento e daqui a pouco, passou umas horinhas, ele levedou toda a massa. E Paulo usa essa ideia aqui do fermento como uma metáfora para mostrar aonde a gente se deixa influenciar por pequenas ideias, doutrinas, tradições, ideologias e outras vertentes de pensamento, como pequenas ideias semeadas por pessoas em nós e no nosso coração e na nossa igreja e comunidade, essas ideias que nos afastam de Deus, elas vão atuar como fermento. E elas vão acabar nos afastando de Deus. Aonde a gente dá espaço para pequenas ideias que nos afastam de Deus e de Jesus e do Evangelho, grandes estragos na nossa caminhada de fé se tornam possíveis. E onde uma comunidade cristã e onde uma igreja permite que ideologias lhe determinem, que utopias ou ensinamentos filosóficos ou outras religiões não cristãs sejam mais influentes e ganhem espaço nas suas fileiras, pode contar que essas pequenas sementes ideológicas contrárias ao Evangelho vão levedar toda a massa, até mesmo de uma grande igreja, seja uma comunidade local ou de uma igreja maior. Onde a igreja de Jesus e onde o cristão individual, onde uma comunidade permite que pequenas sementes de heresias lhes influenciem, a massa toda leveda e estraga. Né? É a metáfora que Paulo usa aqui. E por isso, Paulo, por outro lado, confiando no poder do Evangelho, ele diz no verso 10, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Ele diz, olha, eu estou percebendo o perigo que vocês correm, mas por favor, parem de alimentar essas ideias errôneas. Cortem essas influências, rompam com essas ideias que afastam vocês de Deus. Não permitam que isso vos escravize. Vivam da liberdade em Cristo. É isso que ele quer dizer aqui. E essa ideia também do alimentar-se, né? Do que eu estou me alimentando? De ideias, filosofias, ideologias que me afastam do Evangelho ou da verdade e da palavra de Deus que vem de Jesus Cristo? Dependendo do que eu alimento, do que eu me alimento, do que você se alimenta, nós colheremos os frutos dessas influências. E Paulo lembra, essas influências vão afastar você de Deus e do Evangelho, da boa obra que ele começou através de Jesus Cristo. E é isso que Deus não quer. Né? E é muito interessante que o Paulo continua, né? Mas aquele que vos perturba, ele está mencionando o Evangelho, sei lá, a segunda parte do Velho 10. Ele está mencionando os hereges, na verdade, os que estão semeando ideias erradas. Aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Né? E essa palavra perturbação é muito interessante. Aquele que vos perturba. Ideias erradas, heresias, perturbam a pessoa. E como é que a gente tem que entender uma perturbação de uma ideia, de uma ideologia na vida de uma pessoa? E um exemplo muito bonito é lá de Atos 15, quando os apóstolos estão em concílio, né? E essa mesma ideia dos judaizantes, que estavam exigindo ao lado da fé em Cristo o guardar das tradições judaicas, né? Essa heresia judaizante, ela foi condenada pelos apóstolos. E lá eles também dizem que tipo de estrago um ensino herético faz numa pessoa, e eles também usam essa ideia de atormentar.
E isso a gente lê no versículo 24 de Atos 15. Né? Lá, numa carta que os apóstolos reunidos escrevem para as comunidades, eles dizem assim: visto sabermos que alguns, os judaizantes, que saíram de entre nós, lá da comunidade mãe de Jerusalém, que não tinham autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. O que é uma heresia? É uma perturbação com palavras que causa transtorno na alma e desnorteia a pessoa toda. Ela não sabe mais o que é certo e errado. Gera uma bagunça geral na cabeça. Palavras que atormentam, mas transtornam a alma. É isso que são as ideias erradas. É um tormento de palavra que deixa a alma aqui entendida não como uma parte separada de mim, mas como o centro da minha pessoa, onde eu tomo decisões e onde os rumos da minha vida são decididos. Uma alma perturbada e perdida e transtornada fica à mercê de qualquer ideia. E Paulo, no fundo, voltando agora para Gálatas e terminando essa mensagem, Paulo quer dizer, olha, que você não deixe que as palavras dos hereges, que fazem você recair em escravidões desnecessárias, porque você já está em Cristo, transtorne a tua alma. Que você viva da liberdade em Cristo. Eu termino. O que você deve levar? O que eu devo levar dessa mensagem? De Gálatas 5, 1 a 11. O que Deus quer de nós hoje? Que estejamos firmes na certeza de que Jesus Cristo nos liberta. Que você lembre de Lutero. Ele sentiu e sabia a sua consciência cativa a Cristo. E isso deu ele uma incrível coragem e liberdade de romper, sem ter medo de autoridades e de críticos. Ele ousou romper com aquilo que estava errado, com tradições, ideias, doutrinas, costumes e ensinos errados, né? Por causa da palavra de Deus, porque a sua consciência estava cativa a ele, a palavra. Segundo, que nós tenhamos a coragem de romper, sabendo que o Evangelho é força que nos capacita para isso. Deus não nos chama para fazer uma coisa que a gente não vai ter força. A gente já recebeu força de Deus. A gente já está colocado em Cristo. A gente já recebeu o Espírito Santo. Então rompa com tudo que está errado. Tenha coragem, ouse. Né? Terceira coisa, que lembremos que onde a gente não rompe, a gente cai em escravidões que nos destroem. Né? É como a semente que vai levedar toda a massa. Né? A levedura que vai levar toda a massa, levedar toda a massa. Nós corremos perigo real de nos afastarmos de Deus e do Evangelho e de decairmos da graça. Portanto, deixemos-nos exortar. E por fim, eu desejo do fundo do meu coração que eu e você aprendamos do Paulo e nos deixemos inspirar pelo Lutero, não só nessa semana da Reforma, mas em toda a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nessa certeza, e para afirmar-se nessa certeza, receba a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.